Desde condutores que simulam acidentes fictícios até triunfar em corridas de motociclistas que nunca concluem seu percurso, apresentamos 15 atletas que foram surpreendidos cometendo trapaças. No topo da lista está Patrick Reed, um jogador de golfe notável. No entanto, até mesmo os melhores jogadores ocasionalmente cometem deslizes e acabam sendo flagrados em falta. Isso ocorreu durante o Hero World Challenge, um torneio organizado por ninguém menos que o grande campeão Tiger Woods, em 2019. Patrick Reed foi flagrado trapaceando quando se preparava para efetuar sua terceira tacada no buraco 11, um par 5, em Albany. Sua bola acabou caindo em uma depressão de areia. Em um movimento impróprio, Reed atingiu a bola 2 vezes com seu taco, enquanto retirava a areia de debaixo dela. Infelizmente para ele, as câmeras capturaram esse incidente. De acordo com as regras do PGA Tour, esse tipo de movimento é considerado ilegal, e Reed foi penalizado com 2 tacadas. No entanto, é importante observar que trapaceiros raramente admitem suas ações. O campeão do Masters de 2019 se defendeu vigorosamente contra as decisões dos oficiais de penalidade. Eles tiveram que mostrar a Reed a repetição do incidente para convencê-lo de que ele havia violado uma regra. Reed chegou a pedir que os funcionários examinassem um ângulo alternativo da filmagem, que aparentemente mostrava sua inocência. No entanto, os oficiais insistiram que as evidências do replay eram suficientes para confirmar a infração do jogador. As regras do PGA Tour permitem que os jogadores castiguem seu clube na areia, mas movimentar a areia atrás da bola viola a regra 8.1A4, que proíbe a remoção ou pressão na areia ou solo solto para melhorar as condições que afetam o golpe. Neste caso, Patrick Reed estava, de fato, em desacordo com as regras. Não se espera que os jogadores de golfe memorizem todas as regras, mas depois de 8 anos competindo no PGA Tour, regras como essa deveriam ser conhecidas. Mesmo assim, o jogador de golfe emitiu declarações defendendo suas ações, alegando que tudo não passou de um mal-entendido por parte dos funcionários que o penalizaram. Apesar disso, Reed terminou o torneio em 3º lugar. No ano de 2013, durante o torneio BMW Masters em Xangai, Simon Dyson, no campo de golfe, cometeu uma infração bem conhecida pelos jogadores, indo contra as regras. Ele usou a bola para pressionar um spike mark na linha de sua tacada, uma prática também conhecida como trapaça. Felizmente, as câmeras estavam sempre atentas, tornando a filmagem uma evidência irrefutável contra Simon. Surpreendentemente, Simon Dyson pediu desculpas aos seus colegas profissionais e à organização do torneio pela controvérsia e embaraço que suas ações causaram. Ele afirmou que não tinha a intenção de fazer algo errado e que se tratou de um erro acidental. No entanto, as autoridades não aceitaram as desculpas ou explicações de Simon, pois qualquer jogador de golfe que escapasse impune desse tipo de infração tornaria o ambiente de competição semelhante ao Velho Oeste, onde as regras são desrespeitadas regularmente. Nesse contexto, o painel disciplinar não hesitou em aplicar medidas rigorosas em relação às suas regras. Claramente, os trapaceiros raramente são pegos, o que ocorre devido ao fato de evitarem tais comportamentos, já que todos sabem das consequências. No entanto, Simon Dyson foi uma exceção notável, sendo submetido a um painel disciplinar composto por 3 pessoas. Este painel descreveu o comportamento de Dyson como uma aberração momentânea, em vez de um ato deliberado de trapaça. Eles consideraram o histórico de boa conduta anterior de Dyson e o fato de que seu erro foi um deslize momentâneo, não uma trapaça premeditada. Portanto, embora a seriedade de tal infração pudesse justificar uma suspensão imediata em casos graves, Dyson foi multado em $49 mil e, a princípio, condenado a uma suspensão de 2 meses. No entanto, essa suspensão foi posteriormente alterada para um período probatório de 18 meses. Em novembro, o ex-jogador do Walker Cup voltou à ação, terminando em 56º lugar no South African Open e, em seguida, conquistando o 3º lugar no Alfred Dunhill Championship. O terceiro caso envolve Vincenzo Nibali, e é difícil dizer o que é mais surpreendente: o fato de ter sido pego pelas câmeras
ou a própria natureza bizarra de sua trapaça. Em 2014, durante o Tour de France, Nibali se viu atrás do pelotão enquanto estava competindo na Vuelta à Espanha. Percebendo que precisava se reagrupar com o grupo, sua equipe adotou uma tática incomum. Eles o ajudaram a se segurar em um veículo reserva para ganhar terreno. Essa manobra ocorreu durante o estágio 2 da corrida, e como se poderia esperar, ele foi desqualificado do evento após ser flagrado pelas câmeras de helicóptero da TV. As imagens mostraram claramente que Nibali ganhou uma vantagem que outros membros do grupo, que também tentavam se recuperar na corrida, e não tiveram. Os organizadores da corrida tornaram público que Nibali violou suas regras e, como resultado, ele foi retirado da competição. O chefe comissário da corrida, Bruno Valkic, acrescentou que Nibali ficou segurando o carro da equipe Ashtonic por cerca de 200 metros. Ficou evidente que Nibali sabia exatamente o que estava fazendo. No entanto, o aspecto curioso dessa história é que depois de ser desqualificado, o ciclista se tornou famoso. Seus perfis nas redes sociais receberam verificação de autenticidade, até mesmo após sua desqualificação da Vuelta em 2015. Nibali, que havia vencido todos os 3 Grand Tours, recebeu publicidade adicional e atraiu mais seguidores. O quarto exemplo envolve Nelson Piquet Jr., conhecido por competir na Fórmula 1 GTR e corridas de Stock Car. Embora essas competições frequentemente pareçam não ter regras estritas, os pilotos geralmente evitam ultrapassar de maneira flagrante. No entanto, Nelson Piquet Jr. foi flagrado, em uma ocasião, em 2008, durante a 14ª volta da corrida de Singapura. O carro de Piquet, um Renault R28, colidiu com a parede do circuito na curva 17. Na época, Piquet descreveu o incidente como um simples erro, mas uma investigação posterior revelou que o piloto brasileiro o havia feito de propósito. Seu objetivo era ajudar seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, a vencer a corrida. O acidente na volta 14 resultou na entrada do carro de segurança, permitindo que Alonso assumisse a liderança da corrida, já que havia feito uma parada para trocar de pneus pouco antes do acidente. Essa manobra, ou melhor, esse acidente planejado, chamado de Crashgate, teve consequências sérias. Em agosto de 2009, a equipe Renault F1 foi desqualificada da Fórmula 1, após a confissão de Nelson Piquet Jr. à FIA de que ele havia sido coagido a realizar tal ação. Ele afirmou que o chefe da equipe Renault, Flávio Briatore, e o engenheiro Pat Simmons o instruíram a encenar o incidente. Como resultado, Briatore foi banido indefinidamente de todos os campeonatos de Fórmula 1 e eventos sancionados pela FIA, enquanto Simmons recebeu uma suspensão de 5 anos. Posteriormente, um tribunal francês anulou essas proibições, mas, como parte de um acordo com a organização governamental, ambos concordarão em não operar na Fórmula 1 ou em eventos sancionados pela FIA por um período específico. Após o incidente, a carreira de Nelson Piquet Jr. tomou um rumo negativo e nenhuma equipe estava disposta a contratá-lo.